Muito bem, senhoras e senhores. Vamos trabalhar ou não? Vamos? Podemos ir? Então, senhoras e senhores, aqui está ele, um dos maiores empresários do país, criador e presidente da cadeia Habib's. Aqui está ele lançando o livro 25 Verbos para Construir Sua Vida. São 3 anos de trabalho neste livro. Aqui está Alberto Saraiva. Aê! Fala, Saraiva. Que prazer estar aqui com você. Boa. Quero ver se eu consigo, né, responder todas as perguntas aí. E não é fácil estar aqui nessa mesa aqui, né? Não fala isso, Saraiva. Conhecimento, 23 anos de programa. Mas você é Tá baba, vendo só? Saraiva. Você é baba. Você é vamos mole. ver, vamos ver. Você é português, O que né? aconteceu? Eu sou português. Aí Nem, você- nem tudo é perfeito, Sim, né? claro. Aí você veio pra cá, menino. Vim pra cá, menino, vim com 6 meses de idade, né? Os portugueses têm alguns privilégios. Não tem, a turma diz que não tem o privilégio do QI, né? Mas tem o privilégio de ser batalhador, de ser conquistador, de lutar, de se desdobrar, né? E eu vim pra cá, então, nasci lá e vim pra cá. Fui morar em Santo Antônio da Platina, né? Em Santo Antônio da Platina, meu pai vendia doces nas cidades em voltas, né? Eu, com 13 anos, ele me punha pra vender os doces nos bares, nos botecos, né? Eu decorava a lista de doces, chegava, recitava a lista, todo mundo gostava daquilo, de ver um menino. Na verdade, eles iam comprar de qualquer jeito, né? E aí eu aprendi essa história, né, de confiar em si próprio, né? Mesmo criança, eu já confiava em mim mesmo, já aprendi a ser desinibido, né? Aprendi a arte maior, que é ser vendedor, né? Talvez ser vendedor é uma característica do ser humano nata que todos nós devemos ter. Então, mas aí você lá com 13 anos estava vendendo o doce do seu pai. E depois, como é que você... Meu pai sempre dizia pra mim que eu tinha que ser médico, e eu pus na cabeça que eu tinha que ser médico. Com 17 anos eu saí de Santo Antônio, vim aqui pra São Paulo prestar vestibular, né? Talvez devido a... Ia ser médico, de qualquer Queria jeito. ser médico. Talvez devido a essa história do QI, né? Eu demorei 3 anos para entrar na faculdade. Primeiro ano eu fiz o 3º colegial, não consegui entrar em nenhuma faculdade. No 2º ano eu prestei em 7 faculdades. Nada. E aí no 3º ano eu entrei na faculdade na Santa Casa, né? Ó. E aí fui ser médico, né? Meu sonho era esse. Infelizmente, quando eu estava no 1º ano da faculdade aqui em São Paulo, meu pai havia mudado para cá, comprou uma padaria e nessa padaria ele foi assassinado. E a minha vida mudou, né? De ser médico, eu passei a ser padeiro, comerciante, né? Deu um transtorno, né? Eu passei pela dor mais profunda que um ser humano pode ter, porque eu tava com 18, 19 anos e perdi meu pai com 43 anos, né? Eu levei ele num domingo para trabalhar às 16 horas, quando eu fui buscar, tinha acontecido a tragédia, né? Eu perdi, né? O que eu herdei naquela situação foi a dor mais profunda, né? E a perda da pessoa que mais eu amava. E junto veio uma padaria que era a pior padaria do mundo que você é filho pode... único? Nós somos em três irmãos. Eu sou o mais velho. Aí você teve que assumir o Mas por que negócio. era a pior padaria do mundo, velho? Porque a padaria não tinha nada, né? Não tinha equipamento moderno, não tinha cliente, não tinha 5 padarias em volta dela. Os clientes não vinham na minha padaria, ficavam na outra, né? O padeiro era um cara que a mulher traía ele vivia... Puta, padeiro. Lamentando. Ele vivia lamentando. Não ia trabalhar. E eu chegava de manhã, não tinha os pãezinhos. Aí eu tinha que pegar pão na outra padaria e vender, né? É mesmo? Então eu tava na pior coisa do mundo, né? Tava praticando um verbo que também não tem no meu livro, que é o desistir. Mas tem o persistir, que é talvez um dos verbos mais importantes na vida da gente, quando a gente tem uma queda profunda como eu tive. Se você não persistir, só te resta o desistir. Boa. E aí você naufraga, né? E nessa padaria, então, eu aprendi uma equação extremamente importante, que é, quando você dá alguma coisa pros clientes, quando você dá as coisas quase de graça, os clientes se multiplicam, né? No Habib's A escala, né? A foi a escala. sacada. no Habib's nós temos 200 milhões de clientes que passam por ano. Quando você diminui teu lucro... Diminui o lucro, você dá. Então eu praticava o pãozinho era tabelado pela Sunab, eu vendia 30% o preço mais barato que o pãozinho. Aí sabe o que aconteceu na minha Não era padaria? errado isso? Não dava errado, porque na minha padaria começou a aparecer o padeiro de rua, aquele cara que pega os pães na padaria e vende nos botecos, nos bares, nos vizinhos. E esses padeiros de rua, eles não compravam
dezenas de pão, ele comprava centenas, comprava milhares. E aí, como era mais barato e eles ganhavam mais para revender, tinha um monte de padeiro de rua na minha porta. E aí a minha padaria tinha pãozinho quente toda hora, E era os fresquinho. inimigos, Os inimigos Foram engolidos pela foram Saraiva. engolidos, Então, porque eu mas tinha e- essa filosofia. E essa filosofia e esse conceito foi o grande diferencial na minha vida. O que mudou minha vida, além das características pessoais que eu tô aqui falando e que são transmitidas nesses 25 verbos, foi esse conceito, né? Sacada. De tentar dar o máximo de graça, porque quando você democratiza, que é um dos verbos, você multiplica, né? E o Habib's nada mais é do que esse conceito, E, né? e é verdade que na padaria você queria vender esfirra? Não, a história da esfirra Sabendo legal. veio depois, né? Não, mas a esfirra nós vamos Claro, chegar eu lá. posso chegar de lá. Belém. A outra Então, já é a pegou 20 padaria. anos. Não, tá Na padaria eu só estamos na vendia. padaria. Calma. Eu estou Tá na na padoca, padaria. irmão. Ele tá com 17 anos ainda, filho. Você entrou na faculdade, o pai Calma, faleceu. calma, tá nessa calma. O Saraiva, a história do Saraiva é legal. Mas teve algum livro, Peraí, alguma peraí. coisa que... Ela é complexa, né? Ô, Wi-Fi, Ela é pera um pouquinho. complexa. Saraiva, mas deixa eu entender uma coisa. Por exemplo, Sim. eu entendi o que você fala. Você gosta da escala. Quanto mais você vende, a economia... É o pensamento americano. Você tem várias lojas espalhadas, que hoje em dia é assim. Mas não Starbucks. começou, só tinha uma. Sim, Vamos lá. sim, mas aí pra você vender mais barato, você tinha que negociar com o fornecedor. Essa equação... Como é que você conseguia vender o Na teu padaria. pãozinho mais barato? Nada. Eu não tinha equação. só tirava o lucro? Eu não tinha porra nenhuma, não tinha fornecedor. Eu não tinha nada. Eu só tinha a vontade e o desejo e E o sonho. e não fazia conta. Entendi. Né? Não fazia Eu, conta. eu colocava, porque eu não tinha cliente, né? Como é que você faz conta sem cliente? Né? Não entra ninguém, porra, não tem. Chegava no fim da noite e entrava 20 pessoas, né? Então o que eu fiz? Foi um ato quase de desespero, né? Fazer aquilo, né? Os padeiros, os donos das outras padarias reclamavam que a tabela do pão não dava lucro nenhum. E eu pus 30% mais barato, né? Essa equação é difícil dela fechar. Porque você não tem lucro. E quando os matemáticos a fazem, descobrem que dá prejuízo nas contas, mas na prática não dá, né? Porque 200 milhões de clientes pagam uma esfirra 0, alguma coisa, mas compra uma sobremesa, um pudim, toma uma moleque. bebida. pudim é uma Então, delícia. na Você padaria ganha no havia a resto- mesma no coisa restante. e eu vendia volume. Eu passei a ter volume de escala. Quando você tem volume, o aluguel é o mesmo, né? A luz é a mesma. Então diminui as despesas. E o resultado na prática se chama lucratividade, dá resultado, porque você não cresce se você não tiver lucro. Lógico. Então essa é uma equação difícil de colocar, por isso que as pessoas não colocam, né? Porque tem controle de custo, né? Tem matéria-prima, tem negociação. Mas tem aí é ousadia, é a parte ousada do negócio. é ousadia, né? Talvez aquela história do QI, que eu não sabia fazer muito bem conta, né? Porque o português anda com aquela caneta Sim. na orelha, Lápis, né? lápis. Ele não tem nem máquina para fazer os cálculos. Né? Talvez também porque eu não soubesse fazer conta, né? Nem sempre você ter o conhecimento total dá certo. Às vezes a ousadia, né? A inovação, o peito, a coragem, né? A crença de que vai dar certo modifica todo o processo. Tá, então aí você tá lá com a padaria. Tá lá Ok. a padaria perdendo dinheiro Se no lascando, pãozinho. é. No começo. Calma, mas tá perdendo. Não, depois que passou. Sim. Depois que passou a desmanchar 5, 6 sacos de farinha, né? E ter pãozinho quente, porque todos os clientes da região já não passavam mais daquelas 5 padarias, ia comprar na minha, porque eu tinha pãozinho quente na hora. Chegava às 8h30, tinha pão quente. Às 9 tinha pão quente. Às 9h30 tinha pão quente. Porque eu tinha os padeiros de rua que consumiam tudo, né? Sim. Aí passou a dar lucro. Tá. Depois de um ano eu vendi depois de um ano e meio, eu vendi essa padaria para 4 compradores, já peguei uma notinha boa e aí eu tinha trancado a matrícula na Santa faculdade. Casa, voltei a estudar novamente. Tá, e aí? Aí fez a... Começou a vender Aí eu descobri o mapa da mina na padaria. Aí eu montei a Casa do Pastel, só vendia pastel. Que Ai, adoro. delícia. Só vendia pastel, em Guarulhos, né? O cara vinha lá, pelo preço de um cafezinho, levava 3 pastéis. Montei a Casa do Nhoque na Xavier de Toledo, só vendia nhoque. Por quê? Eu tinha descoberto um conceito, né? E eu tinha mania de todo produto que eu aprendia a fazer, eu o transformava no item principal. Não Sim. conhecia ainda as
Esfirras, tá certo? Então eu montei a casa do nhoque, a casa do pastel, a casa da fogazza, a casa da pizzaria rodízio. Quem não se lembra dos rodízios de pizza que tinha no Maravilhoso, passado? sim. Eu era o fundador daquilo lá. Saraiva, mas deixa eu entender um negócio aqui que é importante a gente entender. Então, quer dizer, se eu vou montar um negócio agora, eu tenho que fazer um negócio muito bem feito para ele ser o principal da minha empresa. O que eu faço? Você falou, vou fazer pastel, vou fazer o melhor pastel ou o pastel mais barato. Não. Tem que chamar a atenção de um produto importante que você tem que ter o produto importante, ele tem que ter a característica de ser democrático. É a natureza, Emílio. O que é ser democrático? Ele tem que ter um custo que permita que você venda a acessibilidade de toda e qualquer pessoa. Porque ele é um Você não adianta ser... Que é o atrativo. Porque ele é o pros atrativo. outros. O cara vai comprar o caldo de cana muito mais caro do que o pastel. Exatamente. Você pode ver que toda empresa tem uma variedade de produtos, mas tem um produto que se destaca, né? Tem aquele produto que é o campeão, que é o carro-chefe, que é aquele que todo mundo lembra, que ninguém se esquece. Eu usei isso dentro da minha criatividade. Aliás, o verbo criar é extremamente importante, porque as pessoas pensam que criar tem que ser uma puta ideia, tem que ser uma coisa maravilhosa, tem que ser uma coisa genial. E não é nada disso. O criar, você pode criar uma ideia simplesinha, né? Um pastel, um nhoque, né? Se ele tiver dentro de um conceito, você se torna vitorioso. Natureza. A mensagem principal é que nós temos que confiar em nós mesmos. Claro. A gente tem que confiar no pouco que a gente tem. Não importa se seja muito, porque o cara só quer ir pra frente, se conquistar uma coisa grandiosa. É dos pequenos passos que você consegue chegar aos maiores, né? É procurando o caminho, procurando solução. E muitas vezes as pessoas desistem porque são pequenos demais e não se valorizam a si próprio, né? O ser humano é assim, você precisa ter algo, né? Que o diferencia, que o torna diferente, que o faz com que você se destaque entre os demais. E hoje, né? A gente que era em 20 pessoas, pequeno, hoje nós temos 20 mil funcionários que trabalham diretamente com nós. Nos tornamos grande, né? Então, o sonho é isso. Primeiro, você sonha em algo grandioso. Segundo, você acredita. Terceiro, você persiste, né? Quarto, você confia em si próprio. Quinto, você acha alguma coisa que faça diferença. E aí, as coisas ocorrem. Cara, aí, bola, por favor. Não, só queria saber do Saraiva que, você português tem uma punch a tradição com padaria, né? Tudo mais e tal. Como é que foi um português ir da padoca pra comida árabe, irmão? Então, aí eu Por que você escolheu esse caminho? Numa determinada fase da minha vida, eu conheci um senhor chamado Paulo Abud. Ele tinha 70 e poucos anos. Veio pedir emprego pra mim e falou... Ele confiava tanto nele que ele falou... idade não é problema, eu moro aqui na frente, tenho disposição, eu só quero sábado e domingo. Eu falei, o senhor sabe fazer o quê? Ele falou, romos, tabule, quibe cru, coalhada, cafta, abobrinha, charuto de uva, charuto de repolho. E sei fazer uma esfirra que é dos deuses. Eu falei, o quê? Esfirra que é dos deuses. Porra, eu tava com pastel, com nhoque, com pizza. Esfirra. Você já aproveitou em bala? Era aquilo que eu tava sonhando e procurando, né? Eu tinha lido a história do Rei Kroc, que ele conseguiu com um bolinho de carne, né? Achatado, que põe na chapa e mete dois pães com pão com gergelim e se tornou a quarta marca maior do mundo. Eu falei, um dia eu vou encontrar meu bolinho de carne. Não vai ser hambúrguer, tem que ser outra coisa. Tava ali na minha frente, né? Quando você sonha, quando você acredita, as coisas acontecem. O poder do subconsciente trabalha a seu favor e as coisas aparecem. E apareceu aquele velhinho, o Paulo Abud, e aí, né? Comecei com ele, aprendi com ele todas as receitas. As receitas do Habib são minhas, que eu aprendi com esse Paulo Abud. A receita da esfirra, né? É do Paulo Abud. É do Paulo Abud. Hoje. Até hoje, igualzinha, só se industrializou, porque são 600 milhões de vendas por ano, né? E aí, montei o Habib's. Montei o Habib's na Serra Corá, aplicando o quê? É aquela ainda? Aquela é a primeira? É a primeira do Serra Corá, ainda tem. Na Serra Corá. Em frente à Olímpia ali? Não, Serra Corá é a continuação da Heitor Penteado. Tem 28 anos, sobreviveu. Acabamos de reinaugurar. Todas as lembranças, todas as coisas que nós ganhamos desses 28 estão nessa loja. A loja é linda e maravilhosa, né? 43 dias de fila na porta. Mas veja bem, não é só
a ideia da esfirra. Tem que ter o quê? Aquele Conceito. né? Aprendi. O conceito foi aplicado. A melhor esfirra de São Paulo, 0,19 centavos. Né? Um cafezinho, volta a dar o exemplo, comprava 5 esfirras. Eu roubei a xícara do Habib's. Lá na Calcuta. Eu tenho ela na minha casa. Então, assim, nós achamos falta de uma xícara. E então, né? Aí estourou. Falei, descobri o mapa da mina. Esse negócio eu não vou vender. Porque ele era diferenciado. Eu fiquei com 42 dias com fila na porta. Eu chegava às 5 horas da manhã pra fazer a comida. Quando chegava 9, 10 horas eu tinha que fechar a loja. Porque não tinha mais comida. A gente fazia dentro da própria cozinha, né? Doideira, velho. Descobri esse negócio. E aí, realmente deu certo. Ela se multiplicou nesse número que você disse aí de 430 lojas. 200 milhões de clientes passam pelas nossas lojas por ano. É franqueado ou não? Não tem franqueado? É 50% das lojas são próprias. E essa esfirra, né? Vende 600 milhões de unidades. 3 vezes a população. Jesus. Não é conversa mole, é verdade, tá certo ou não? Tá aí o conceito. Produto bom, carro-chefe, democrático, feito na hora, acessível, multiplica-se. Foi isso que deu certo. Ô, Saraiva, me crise conta no uma coisa. Habib's passou longe, né? Como? A crise no Habib's passou longe. Não, quando você vende barato, acessível, você passa a ser quase que a primeira opção, né? Então, Ô Saraiva, qual foi a maior dificuldade nesse tempo todo que você tem do Habib's? Dentro do Habib's, depois que você descobriu a esfirra, você falou, é isso, né? Você teve uma dificuldade? Você teve um momento que você teve uma dúvida? as dificuldades, elas são mercadológicas, né? Você não tem uma marca conhecida no início, você não tem uma estrutura administrativa, você não tem equipamentos extremamente modernos, você não tem economia de escala, porque você só tem uma loja, né? Mas tem... Voltamos de novo os nossos 25 verbos, né? Você tem características que você, desculpe a palavra, você quer que se foda as dificuldades. Você não tem tempo para pensar nelas, né? Então, as dificuldades eram mercadológicas. Mais atrás lá tinha um português que trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, que formava uma equipe, né? No relacionamento eu sempre usei um verbo que é muito importante nos 25, que é o motivar, né? As pessoas são... e reagem pelo grau de motivação que elas têm, que elas carregam, né? Então, se a pessoa está motivada, ela se desdobra, ela faz muito mais do que deveria. E eu sempre tive essa característica de estar motivando as pessoas. Não só com tapinha nas costas, com carinho, com amor, mas também com recompensa, né? Eu tenho gerentes que eram pessoas que eram gerentes meus, que hoje tem 10, 12, 13, 14 lojas, né? Fizeram e venceram junto comigo e que hoje são meus sócios e que participam comigo. Ô, Saraiva, de vez em quando, assim, por acaso você aparece em alguma loja, assim, de supetão, Direto. pra ver o que está acontecendo, se o chão tá limpo, se a esfirra está sequinha, Direto. se a moça tá de lenço. Direto, sábado e domingo, né? Domingo agora menos, mas sábado é o dia de eu visitar as lojas, o dia de eu Que correr as surpresa. lojas, de conhecer os pontos comerciais, que nós estamos com um plano de expansão pro Ragazzi Express, que é muito violento, né? O Ragazzi Express foi um negócio Ragazzo é comida italiana. é comida italiana, mas o Massa. Express vende só coxinha, né? Que é o produto principal. Falando do coxinha de churros, que é mortadela. maravilhoso. É Boa coxinha de mortadela. sacada, coxinha de Falaram aqui. mortadela. Emílio, E os churros de também. novo, um único produto. O Ragazzi Express vende só coxinha e sorvete flavor, daquelas de sorvete de máquina. vocês é muito E bom. já vai ter 100 lojas até o fim do ano. Nós abrimos 70 lojas. De novo, foco num único produto. Vamos lá, Zuckerman. né? Com qualidade e preço acessível. De segunda a quarta, você compra uma coxinha de frango, compra uma, leva duas. Ganha outra. Compra 5, leva 10. De quinta a domingo, você compra uma coxinha de 4 queijos, que é uma delícia, e ganha em dobro. O que eu tô praticando? A multiplicação, né? Aquela coisa que eu aprendi lá na padaria, né? Então, na verdade, o que transformou a minha vida foi esse conceito aliado a esses 25 verbos. Agora, o pessoal tá comentando aqui da coxinha. Peraí, o de Ferdinando, tá aí, ó. complicado, né? Você que teve a ideia da coxinha com mortadela? A brincadeira que foi? O aquele país comercial? estava desunido, né? Os políticos conseguiram dividir esse país e dividir a população. Verde, amarelo de um lado e vermelho do outro. Coxinha de um lado e mortadela do outro. O que nós fizemos? Coxinha de mortadela e o mundo comendo coisa, né? Muito bom. Nós ficamos Esfirra de Genial. Nós ficamos... entra o marketing, né? É o marketing. 2 minutos e meio depois
de ter lançado o primeiro comercial do Caiu e da coxinha de mortandela, nós estávamos entre os comerciais mais comentados durante quase toda a época de existência do marketing no Brasil. Foi uma boa sacada. Essa sacada. Roberto, dá vontade de ser seu amigo no final, né? sócio, né? Que bom, Todo mundo querido. aqui tem, acho que essa vontade no final. bom, querido. Você construiu esse império, beleza, mas Aaron Buffer disse que você demora 50 anos pra fazer uma empresa e 5 segundos pra acabar com ela. Verdade. Como é que você administra tanto o Habib, sendo que você tem 50% deles e também já tem esse império? Como é que você faz pra cuidar de todos agora? Veja bem, eu tenho uma outra frase que é muito parecida com o que disse quem? Aaron Buffer. Exatamente, é o maior rico do mundo, né? Sim. Então, é difícil fazer o balão subir, mas é muito mais difícil você manter ele lá em cima, né? É complicadíssimo você manter. E esse é o grande desafio que nós temos hoje. Nós temos 20 mil pessoas. Como é que você treina essa pessoa, né? De vez em quando acontece algum desastre, né? Em alguma loja do Habib's, né? Porra, Habib's fez não sei o que, papapá. Não é. Alguém falhou no processo, alguém teve alguma ideia idiota, né? Alguma coisa que aconteceu e aí derruba a marca, que é os 5 segundos que você falou, né? Então, é preciso uma equipe muito grande. No nosso escritório nós temos 500 pessoas para cuidar da cadeia do Habib's, né? Tem departamento de qualidade, tem departamento de supervisão, nutricionista, né? Supervisores, contabilidade, tem de tudo, tem 17 departamentos. Para quê? Para ver se consegue segurar o balão lá em cima. Então, esse é o desafio maior, né? O que a gente faz é a gente crescer em expansão, né? Porque de vez em quando dá algum problema, fecha alguma loja, né? Não é uma coisa infalível, né? Sim. E tem a situação do ser humano. Uma loja vai bem se tiver pessoas boas cuidando lá, né? Pessoas atenciosas, treinadas. Então, isso que você disse realmente é verdade. Em 5 segundos você pode destruir uma empresa, né? Eu tô vendo aqui que no anúncio aí do Instagram, alguns milhares de pessoas já acessaram o meu Instagram, né? Quer emprego. Em quantos segundos aconteceu isso? Em menos de 1 minuto, né? Sim. Então o poder da comunicação hoje é muito violento. Se você não tiver cuidado, assim como as boas notícias se espalham as ruins, né? Então esse é o maior desafio. Saraiva, é bacana isso, tal, essa motivação que você faz, mas eu acho que no mundo corporativo, na nossa sociedade capitalista ocidental, é o resultado. É o resultado. Mas e pra chegar, se você estivesse na padaria lá, você não estaria lançando o livro hoje, você estaria lá na padaria vendendo pão. Você sabe que o resultado... O cara que dá resultado é o Neymar. O Neymar foi esculhambado, esculachado. Quando ele fez o gol, ele falou, eu tô aqui, ó. Isso aí. E todo mundo foi obrigado a engolir o cara. Mas se ele acreditando nele ou não sei se ele acredita tanto assim nele, mas ele foi lá e deu resultado. Ganhou a medalha de ouro, ninguém podia falar nada. E eu acho que é assim na vida. Você tem toda a razão. Na nossa empresa... As pessoas são analisadas exatamente pelo que você acabou de falar. Tem que dar resultado. Filho, não adianta você trabalhar 24 horas por dia, chegar no fim do mês, a loja não deu lucro, não deu resultado. Isso não resolve nada. Trabalhe menos, faça menos, mas tem que dar resultado. O que eu defendo é que o resultado vem daquilo que você é, daquilo que você pratica, né? Sim. Então, é quase que uma construção. Boa. Se você é o que ela falou, eu sou, eu faço, eu aconteço, os resultados coincidem. Você tem sorte, os resultados aparecem. Mas sem sombra de dúvida, vocês estão 23 anos no ar, por quê? Porque nós somos bons pra cacete. Vocês são bons pra caralho, eu falei bola. Na dedicatória eu falei bola. Mas dá o quê? Mas é top. O quê? Dá o quê? Dá o quê? O quê? Dá resultado? Dá resultado, estamos em primeiro agora. Então, é isso, é o que você falou. Mas não é por nós, é porque você tá aqui. Não, você acredita em você mesmo. Engana, eu tô preocupado aí que a audiência hoje possa cair, né? Não vai e aí cair, eu tô... Tá bombando, né? Tá bombando. Não, a única coisa que cai é o preço da esfirra. Vocês são bons pra caralho, vocês são um time, né? Você pela motivação, pela escolha, por tudo que faz, e cada um com as suas características, né? A parte pessoal de cada um faz com que o resultado apareça na audiência e onde vocês estão. A vida é assim. Queria agradecer muito sua presença aqui hoje. É uma inspiração, pra molecada. Obrigado. Muito fera, eu sou fera.